Você é adolescente em Mossoró, trabalhando na Receita do Estado, não é? Certeza. Na Receita do Estado. Aí foi estudar Direito aonde? Natal. Foi? Então você em Mossoró fez concurso para juiz, passou, Passei. aí renunciou, foi para a praça. Fui nomeado para o Marizal e renunciei. Foi, né? Foi. Mas também eu tenho que dizer a verdade, é porque naquele tempo o juiz não ganhava tão bem. Não ganhava tão bem. E talvez eu, como ficando na universidade, como presidente da fundação, ganhasse até melhor. Vamos já conversar sobre essa situação de você na universidade, que você prestou um serviço extraordinário à instituição. Mas antes você foi promotor. Não, já fui promotor bem mais adiante. Já depois. Bem mais adiante. Então depois que você fez a renúncia como juiz, vamos dizer assim, né, não aceitou, então você basicamente passou a ser um administrador público municipal. Municipal. Aí foi quando foi criada a semente que hoje é a universidade. É a universidade. É verdade que quando eu entrei lá em 1976, 76, porque eu estou confundindo, porque em 73 eu entrei como secretário da Educação do município. Isso. Depois é que eu passei para a universidade. Então, a universidade já era Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte, que tinha sido um pouco antes Fundação para o Desenvolvimento da Ciência e da Técnica, da qual a Funcitec. O meu pai chegou a ser presidente também. A Funcitec foi a célula, né? Foi a célula máter, foi a célula mãe, né? De onde nasceu, evidentemente, a fundação, primeiro estadual, depois a fundação do Estado e assim sucessivamente. Mas aí você, vencendo a sua fase de secretário de Educação, você passou a se dedicar à universidade, né? Foi. Foi primeiro presidente da fundação e posteriormente você chegou a ser reitor. Reitor. E o que era ser reitor da universidade naquela época, Laplace? Quando eu entrei, existia uma lei, você deve conhecer bem essa lei, embora que você dela não tenha participado em nada, mas eu também na elaboração não participei em nada, mas tive que viver na eficácia dela para valer. Passei meu tempo todo sobre a eficácia dessa lei municipal que dividia os poderes, porque tinha o reitor e tinha presidente. Isso. Então, isso funciona muito bem numa entidade exclusivamente privada. E a Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte era privada apenas nos estatutos, mas no conteúdo dela, no mérito, no funcionamento dela, ela era política, era pública. Era uma entidade pública, quer dizer... Era mantida basicamente pela Prefeitura de Mossoró. A Prefeitura de Mossoró garantia o pagamento do funcionário administrativo. Isso. Quer dizer que já tinha... Os professores atrasavam muito, porque também pertenciam a outras entidades. Com o poder crítico, começaram a querer também receber em dia. E porque eu já estava pagando em dia. Embora que fosse um vencimento muito ínfimo, que eu mesmo achava... uma coisa inexequível o pagamento que se fazia, embora que saísse mensalmente o pagamento. Atrasava 2, 3 meses, 4 meses, quando eu cheguei atrasava 24 meses, chegava a atrasar 2 anos, porque esperava que o dinheiro viesse do MEC, o dinheiro dos professores. O administrativo era garantido pela prefeitura, que foi o que salvou, posso dizer, a universidade durante muito tempo, foi a prefeitura. Você está falando assim em torno de 1976, por aí. 77, 76, 78. Isso mesmo, isso mesmo. Pois é, aí... Quer dizer que a universidade, naquela época, quando você estava como reitor, chegou a ter, na sua história, esse barco de atrasar salário dos professores. Atrasado. E que chegava a ser até a um ano inteiro. 2 anos. Eu acredito que tenha chegado. Não, 2 anos foi quando eu cheguei lá.
Foi, né? Atrasava. Já era tradicional, mas também era pequeno demais. Tinham poucos professores, né? Tinha pouco, era pequeno. Tinha Quantos 600 alunos Tinha tinha? 600 alunos. 600 alunos. Hoje, para ter uma ideia, hoje nós estamos com a universidade com 800 professores. Quer dizer, mais... Nós estamos falando de uma universidade de 600 alunos. Eu digo, você tem 800 professores. Eu quero só testemunhar e reforçar esse seu depoimento, porque eu, na época, era também professor da universidade. Era a época do professor da universidade, a faculdade de enfermagem, e, na verdade, essa era a expressão que Laplace está colocando aqui. Os técnicos administrativos recebiam da prefeitura porque a fundação era mantida pela prefeitura. Porém, os professores não. Os professores não eram funcionários da prefeitura. E, consequentemente, recebiam diretamente quando houvesse recurso. E nós passávamos muitos meses, na verdade, ensinando sem receber. É por isso que o Laplace está colocando que, geralmente, os professores tinham outras fontes de renda. Porque naquela época também, o aluno contribuía, pagava. Né? Era uma universidade pública, era interessante a universidade, é bom que se coloque bem essa coisa. Então, era a Universidade Regional do Rio Grande do Norte. Então, ela tinha uma fundação com um presidente independente do reitor. Então, o reitor tinha um controle onde o pessoal técnico, basicamente, era mantido pela prefeitura. Os professores eram pagos pela própria universidade, porém a universidade recebia mensalidade dos alunos, né, Laplace? E é evidente que essa conjunção de universidade, ao mesmo tempo já se espalhando para outros campi, como foi Açu, Pau dos Ferros, Patu, criação de mais cursos. Então a universidade foi ficando em uma dimensão, não é? Que para trazer essa dinâmica equilibrada, não é? Teve aqueles momentos do chamado ano 68. Certeza. 68 não, 88. 88, 68 houve a criação da universidade. A criação da universidade foi em 68, em 88 houve a estadualização. Pois é, o que é fato é que essa lei prejudicou um pouco a marcha da universidade. O curso de Direito, quer dizer, demorou muito a que os alunos que concluíam o curso de Direito saíssem bem nos concursos públicos, porque os professores, de uma certa maneira, havia muita política na época, né? Todo mundo sabe disso, não pode se esconder. Porque onde chegava... Mas quando aconteceu a estadualização, aquele episódio da estadualização, você ainda estava na universidade? Não, estava não. Você estava apenas como professor. Não é isso? Mas aí o seguinte, eu posso dizer que voltei à universidade na ocasião que o atual reitor me convidou para saudá-lo como candidato. Ali para mim foi como se fosse uma recuperação de uma pessoa, porque até então todo mundo me rechaçava como se eu fosse uma pessoa, embora que nunca se comentasse que eu tivesse enriquecido nunca teve às custas da universidade. Nunca teve isso. Nem, porque toda a vida na administração pública, quando se quer manchar vai para esse setor, vai para esse ângulo, né? Mas não havia nesse sentido, havia o rechaçamento, a desconsideração direta à pessoa. Então eu me senti muito lisonjeado naquele dia que eu fiz aquela saudação, porque realmente ali foi, para dizer, uma volta minha à universidade, quer dizer, que cheguei à conclusão de que ainda era um membro de uma entidade que eu tinha participado dela durante 10 anos, né? Então você foi o único que mostrou que não havia ciúme, tinha um potencial tão grande para comandar a entidade que não precisava ter ciúme de um ex, porque na época dele cometeu determinados atos que chamou a atenção, como por exemplo a construção do campo central, pelo menos na grande parte, porque
com o dinheiro emprestado que eu tomei na Caixa Econômica Federal. Então esse dinheiro, que por sinal foi pago, mas ao mesmo tempo tinha surgido o crédito educativo e os alunos passaram a pagar. Muitos alunos passaram a pagar. O que o Laplace está fazendo referência é que em 2005 eu fui candidato a reitor, como todos nós sabemos, como todos sabem da cidade. E quem fez o discurso inicial de lançamento mesmo do meu nome, a equipe de campanha achou por bem convidar um ex-reitor, e o ex-reitor escolhido foi Laplace Rosado. Porque Laplace tinha feito todo esse trabalho dentro da universidade, um grande trabalho, diga-se. Na época não foi fácil ter que fazer um equilíbrio junto a uma presidência, vamos dizer assim, da fundação, que era independente do reitor. E o reitor tinha que responsabilizar-se pelos pagamentos, basicamente dos professores, pagamentos da instituição como um todo, custeio e etc. Então a universidade não era totalmente capaz de caminhar com suas próprias pernas, vamos dizer assim, porque o rendimento que ela tinha dos estudantes não era tão grande. A prefeitura não podia cobrir. Então Laplace viveu exatamente esse momento difícil da universidade. E apesar de um momento difícil, ele construiu. Ele ampliou o campo, como ele acabou de dizer, e fez nascer com uma certa desenvoltura o campus central. Então essa história que fique registrada. Laplace, você com toda essa dinâmica de participação na nossa história, ex-secretário de Educação, nunca quis se meter em política, nunca quis ser candidato? Não, porque realmente eu acho que o homem é um animal político. Todos eles. Apenas eu, por exemplo, se quisesse ser político, eu teria que brigar muito, porque na minha família tinham muitos pretendentes à política. E eu, para não brigar e para nunca falei, embora que tivesse convidado. O próprio Desvio Rosado, depois do incidente da minha saída, ele me convidou, ele disse, olha, eu acho que você pode ser até prefeito. Mas eu não levei em consideração, não. Eu já estava mais decepcionado com as coisas, já estava muito satisfeito do meu cargo de promotor. Promotor? Ele disse... Mas eu... Antes de Desvio ser candidato, eu estava na Coserne, ali na esquina na Santos Dumont. Eu subi e Ivan estava sozinho. Ivan Rosado era deputado federal, que era o chefe político da família Rosado. Então ele chegou e disse, rapaz, está havendo problema com o nome de Desvio para ser prefeito. Aí eu digo, por quê? Ele disse, porque não se desincompatibilizou em tempo do INDA. Se ele não conseguir ser candidato, você pode ficar certo quem vai ser você. Eu também foi um susto. Graças a Deus, com poucas horas ficou certo que ele seria, que Desvio seria candidato. Porque, por sinal, Desvio ia enfrentar o meu sócio de escritório, que era Lauro Filho. No caso, eu, se tivesse de ser candidato, seria candidato contra o meu sócio de escritório, o que não era interessante para mim. Você, embora não sendo político, você terminou dando oportunidade à descendência política. Por exemplo, Sérgio Coelho, que é seu filho, foi vereador. Na hora que o Sérgio decidiu a ser vereador, eu realmente fiquei trabalhando por ele como se fosse candidato. Quer dizer, eu trabalhava para eleger Sérgio, visitando os bairros, visitando muitas casas, chegava em casa 2, 3 horas da manhã, fazia o papel do candidato mesmo, porque eu achava que ele não tinha sozinho, ele não tinha condições de... E como eu tinha sido uma autoridade pública, como secretário de Educação no Cultura de Mossoró, como eu acabei de dizer, dei 200 empregos num dia só, como na universidade também dei muita chance a muito aluno, quer dizer, que eu tinha facilidade. Você tinha um nome... Facilidade público. De eleger. E realmente, depois não, ele começou a ser eleito por ele mesmo, né? Mas no princípio era eu quem abria o caminho para que Sérgio fosse eleito vereador. Mas eu mesmo nunca pensei em ser candidato a vereador, nem deputado estadual, nem deputado federal.
nem senador. Nunca passou pela cabeça nem de longe, porque não tinha. E Sérgio, inclusive, foi eleito várias vezes, se não me engano, 4 legislaturas. Não é? 4 legislaturas. É uma sequência muito, muita coisa, muito muita coisa. bonita na história, né? É. Muita evolução, não é? Muito interessante. Ô Laplace, você também parece-me que foi agropecuarista? A rigor, eu ainda sou, porque eu ainda sou proprietário da minha fazenda, né? Mas o que há um dissídio entre mim e o governo com relação à minha terra, embora que ela não tenha nem a área para ser desapropriada. E eu estou numa questão com o INCRA, se eu tiver capacidade como advogado, eu me saio bem. Se não tiver, me saio mal. Mas você tem sempre a sua atividade bem colocada. Bom, falar sobre o Dr. Laplace não é tão difícil. É um homem público, sempre ocupou a vida pública, apesar de nunca ter sido político, mas sempre gostou muito da política, influenciou que eu entrasse na política, tive 4 mandatos de vereador, sempre com apoio decisivo dele. E na realidade também influenciou nas nossas profissões, tanto minha como Gustavo, como Cláudio, todos 3 advogados. E temos uma vida hoje independente graças ao apoio dele e da minha mãe também, que se esforçaram bastante para que nós chegássemos onde chegamos. É um exemplo na família, é um cara intelectual, muito inteligente, atencioso. E eu gostaria de lhe desejar muita sorte na sua vida, na sua caminhada, que o senhor tenha muito mais sucesso e que continue a ser essa pessoa especial, maravilhosa que és.